Em seu subtítulo, A Arte das Distribuições, o autor vem falar para a gente como essa disciplina ela era distribuída sobre os indivíduos. O autor cita dois locais, os colégios, que eram programados para criar cidadãos perfeitos, que desde novos saibam obedecer, e os presídios, onde as pessoas elas eram reensinadas a serem um cidadão perfeito. As prisões, elas sempre se localizavam em locais onde se tinha indústrias, usinas. Essas usinas e essas indústrias, elas davam oportunidade de emprego a esses presídios, onde os condenados iam para a indústria trabalhar e ali eles eram disciplinados, pois se tinha toda uma hora para entrar, como entrar, quando entrar, correto? E eles eram colocados como seções. Cada condenado tinha o seu local. E caso não fizesse a sua função e saísse daquele local onde ele era colocado, ele era castigado. Pois assim eles eram disciplinados, pois ensinavam-se às pessoas qual era o seu local, qual era a sua função. E isso se reflete muito na realidade atual. Por quê? Porque é imposto a nós locais de fala, locais de estar, por que devemos estar ali. Então, assim, a sociedade atual hoje em dia, ela nos manipula e nos impõe toda uma forma de agir, de falar e de ser. A disciplina, ela era distribuída naquela época dessa maneira, para se reensinar uma pessoa a ter disciplina, no caso os condenados, e a criar um cidadão perfeito, que aprendesse a obedecer desde novo. Tem uma frase do texto muito interessante, onde o autor ele fala que aquele que não cumpre a regra, ele era colocado na solidão. Eu vou citar para vocês. Seguinte: a solidão é necessária para o corpo e a alma, pois esses indivíduos solitários teriam que defrontar com a tentação ou elevar seu pensamento a Deus. Quando eu li esse subtítulo e deparei com essa frase, eu entendi que o indivíduo daquela época que não obedecesse a regras e a ordens a ele demandada, ele era colocado na solidão, pois ou ele se rendia à disciplina, a sempre obedecer, ou ele padeceria até a morte, pois ele iria sofrer, pois ele não obedeceria, então no caso ele seria condenado, sofreria um drástico castigo até morrer. E na realidade atual, isso reflete não tão grosseiramente, mas aquele que não segue determinado padrão, determinada norma, ele é dito como errado. Então ele é deixado de lado, a sociedade o exclui. O controle da atividade trazido pelo autor, ele vem nos falar que o indivíduo disciplinado, ele tem que sempre ser útil. Ele tem que sempre estar produzindo, estar sempre na ativa para ser útil ao Estado. Caso ele não seja, ele é deixado de lado, pois o indivíduo, para ser um indivíduo com utilidades que realmente sirva, preste, é aquele indivíduo que sempre acorda cedo, que está sempre trabalhando, que está sempre produzindo bastante. E aquele indivíduo que está sempre na mesmice, ele nunca é útil ao Estado. E é aquele que demanda a sua ordem. Então, pessoal, a organização da Gênesis ela trata do regimento das relações do tempo, dos corpos e das forças, viabilizando entre corpo e força utilidade e rentabilidade. Nas escolas, essa organização ela enseja uma formação em conformidade com a prática, desmembrando o tempo em diversos estágios ajustados e sistematizados, onde cada estágio deve ser executado em uma determinada fase, atingindo a etapa subsequente de aprendizagem através de provas graduais e, por fim, sua formação realizando uma prova qualificatória. A organização estabelece 4 processos referentes a essa disciplina.
Primeiro, dividir a duração em segmentos sucessivos e paralelos, ou seja, aplicar o ensino nas subdivisões de forma separada, sem misturá-las. Segundo, organizar essas sequências segundo um esquema analítico, uma sucessão de elementos tão simples quanto possível, combinando-se segundo uma complexidade crescente. Terceiro, finalizar esses segmentos através de uma prova avaliando a aptidão e singularidades de cada indivíduo. E quarto, estabelecer séries de séries, prescrever a cada um de acordo com seu nível, sua antiguidade, seu posto, os exercícios que lhes convém. Ao que diz respeito à composição das forças, a formação do exército e como os soldados eram preparados para lutar, a repartição de soldados antigamente era feita segundo sua antiguidade e valentia. Com o surgimento do fuzil, da nova tecnologia bélica da época, começou a se valorizar as habilidades do soldado, surgindo assim uma necessidade de compor forças para obter um aparelho eficiente. Para isso acontecer, o treinamento desses soldados ele foi dividido em 3 partes. Primeira parte, o corpo único torna-se um elemento móvel e articulado com outros. Segundo, o tempo de uns deve se ajustar ao tempo de outros para se extrair ali o máximo de força de cada um, a fim de combiná-las num resultado ótimo. E terceiro, sistema de comando preciso, que provoque o comportamento desejado. Por fim, vale salientar que a disciplina ela produz, a partir dos corpos que controla, uma individualidade dotada de quatro características. Ela é celular, orgânica, genética e combinatória. Em seu segundo capítulo, Foucault tratará, provavelmente dito, da estrutura do sistema de comando. Ou melhor, dos modos operantes de como o sistema de comando trabalhará. E assim, nós iremos nos deparar com o tópico da hierarquização. O que seria a hierarquização? Hierarquização seria o ato, propriamente dito, de hierarquizar e classificar os indivíduos dentro de uma estrutura de comando. Obviamente com o indivíduo comandante e seus subordinados. Ele utilizará para nos demonstrar tal modus operandi o exemplo das instituições militares, onde mais visivelmente poderíamos nos deparar com esse tipo de organização. Para que haja sucesso, pressupõe-se que uma estrutura hierárquica funciona em modo piramidal. Ou seja, uma base sólida sustenta um topo afunilado. Poucos mandam em muitos. E basicamente é assim que as instituições funcionam. Entretanto, Foucault aborda no tópico de estruturas hierárquicas e hierarquização do poder uma curiosidade. Todo sistema que advém de sucesso, que consegue conduzir bem-sucedidamente os indivíduos, não depende só daquele topo, mas muito mais dessa base da pirâmide. É meio que fazendo uma analogia com, ou melhor, parafraseando o Capitão Nascimento, o sistema existe para existir. E, portanto, esse sistema que ali existe para existir vai fazer de tudo para se sustentar. Quando nós olhamos no meio da hierarquização ou da hierarquia, daquela estrutura de comando existente, é ali que se encontram as peças-chave para a resolução da situação. Por quê? Quando se tira os topos e as bases, pode-se perceber muito claramente a essência de uma instituição de poder. Aqueles próprios que estão ali em estado inferior ao do superior, ou melhor, não estão no topo, e aqueles que também não fazem parte da base, ou seja, aqueles que estão ali para serem comandados, essa estrutura do meio é quem vai fornecer condições para que esse sistema, essa instituição de poder consiga continuar. Obviamente, por exemplo, utilizando
uma instituição militar? Em um quartel se existe um sargento, e esse sargento seria a figura de maior autoridade ali, mas ele é um. Então nós precisamos do quê? De que o cabo mantenha sua postura de poder sobre o soldado, e o soldado assim fará com o recruta. E portanto quase toda instituição terá os seus calouros e os seus veteranos, e será essa relação entre calouros e veteranos que possibilitará o poder influenciado, ou melhor, o poder influenciador daquela instituição. Portanto, quando Foucault trata de hierarquia, ele basicamente está dizendo que devemos analisar muito mais do que o topo e a base, que a verdadeira qualidade da hierarquia está no meio, ele está no cerne daquela. O autor vai retratar como essa hierarquização será possível. Ele vai nos apresentar o tópico do exame. O que seria o exame? O exame seria o modo como essas instituições exerceriam poder de uma maneira velada. Eles trabalhariam uma característica psicológica natural de todo ser humano, que é a inserção em grupos específicos ou determinados. E nesses grupos específicos aí, ou determinados, os indivíduos teriam a vontade inerente de interagir. Porém, o papel de interação seria... o papel de permissão de interação seria totalmente exclusivo da instituição de poder. Ou melhor, exemplificando isso que eu estou falando, se tratássemos da instituição de poder escola, seriam as provas. Todo mundo quer ser o melhor aluno, todo mundo quer ser um bom aluno, quer estar entre os melhores. E é basicamente assim que a instituição de poder escola influencia você, aluno, a fazer o que ela quer, estudar, ou melhor, seguir as regras dela. E Foucault vai tratar de diversos aspectos que são utilizados por essas instituições de poder para que possamos seguir suas diretrizes, suas vontades e afins. Enfim, agora eu sei que todo mundo deve estar se perguntando por que esse louco tá andando aí no meio de uma linha de trem, do mato. Porque o próprio ato desse trabalho, com todo respeito, é claro, professor, é uma interação de poder, um exame para conosco. Porque ele tem critérios, ele tem formas de apresentação, e eu quis quebrar um pouco esse paradigma de formal em casa ou escritório e afins, porque eu propriamente dito sou um indivíduo que tem bastante dificuldade de lidar com hierarquia e exame, e baseado nisso eu tenho uma certa experiência em como a instituição de poder pode ser massacrante com quem não segue os seus paradigmas, suas provas, seus exames, ela não segue sua influência. E nesse local meio isolado que eu tô aqui no momento, apesar de estar perto da cidade, mas ainda é um pouco isolado, eu não trago nenhuma referência a instituições de poder. Obviamente, se a gente andar alguns metros, a gente vai encontrar alguma. Mas exatamente aqui, sozinho, no mato, eu consigo sentir um pouco de liberdade dessas instituições de poder. Então, espero que tenham gostado do trabalho. Vou continuar a minha caminhada meditativa aqui. E boa noite a todos. Eu vim falar com vocês sobre o capítulo 3 da terceira parte, né, a disciplina, que vem falar sobre o panotismo.
O anabaptismo, antes de tudo mais, é preciso compreender de onde ele derivou e o que ele é. O anabaptismo vem de uma figura arquitetônica desenhada por Jeremy Benda em 1791, conhecida como o panóptico. Essa figura trata de uma instituição disciplinar considerada, naquela época, ideal, onde os presos que estivessem ali, onde os internos seriam vigiados, observados e controlados a todo momento por vigias, tudo mais. Foucault vem então criticar esse severo modelo de vigilância. Esse regulamento se fazia necessário no final do século XVII, quando se declarava a peste numa cidade. A catalogação das famílias, divisão entre bairros, divisão entre doentes, vivos, mortos, tudo isso caracterizava esse modelo de vigilância. Os surtos de doenças, pestes, que eram muito comuns naquela época, contribuíram muito, então, para o desenvolvimento desse modelo de vigilância que proibia, que impunha tanta proibição às pessoas, à sociedade. Então, primeiro, tinha-se o fechamento da cidade, onde eram divididos vários quarteirões, bairros, em que cada um tinha seu próprio vigia. E esses tinham vários que iam revezando para ser controlada o tempo inteiro. Para além disso, tinha uma proibição de sair sob pena de morte. Então era decretada uma quarentena em que todos eram obrigados a cumprir, toda a população. E isso a gente pode relacionar muito com aqueles toques de recolher que muitas vezes que a gente já ouviu falar em favelas e tudo mais, que realmente a população corria risco se saísse naquele determinado tempo em que era imposto aquilo ali. Então, diante dos vários mecanismos de vigilância, de repressão que tinha, aquele modelo foi sendo respeitado, aquilo que era imposto foi sendo cumprido pela população, por muitas das vezes medo. Então, essa disciplina que era imposta era respeitada, ela tinha eficiência, muitas das vezes por medo. Medo da doença, que eram pestes que arrasavam, matavam muita gente, isso era muito comum antigamente. E medo também daquela pena de morte, que era imposta a quem não cumprisse, a quem não seguisse aquelas estipulações feitas pelo poder da época.